primeira semana de curso, acho que em 2023, quando o pós-júnior da Iris apresentou lá na Semana dos Golfinhos e eu fiquei encantada. No primeiro processo seletivo que teve, daquele mesmo ano, eu já entrei e foi mágico. Quando eu entrei, eu já passei para ser assessora comercial, que sempre foi uma área a qual eu tinha interesse, porque a única coisa que eu dizia que eu sabia fazer era falar. Eu me vi uma pessoa com um perfil comercial. Eu nunca tive a oportunidade de me enxergar como uma pessoa comercial, né, com essas habilidades, com esses soft skills. Então entrei, muito frustrada nos primeiros meses, assim, mas eu acredito muito que pessoas acreditaram em mim, pessoas viram esse potencial em mim para eu estar naquele lugar. Considero que me trouxe muitas experiências que eu não conseguiria ter em nenhum outro lugar. Muitas memórias, muitos amigos, muito sobre autodescoberta, eu diria. Eu acredito que ter colaborado para a estruturação da área de projetos e não só isso, mas também ter impactado diferentes times, sabe, diferentes gerações da Iris dentro dessa área. Eu acho que minha maior contribuição dentro do movimento foi ter permanecido nele pelo tempo em que eu permaneci, porque é uma tendência de algumas pessoas não conseguirem estar tão presentes no movimento e não conseguirem ir tão longe. Muito difícil, porque são tantas contribuições. Eu acho que vai além de uma contribuição que você pegar, meu Deus, ela fez isso. Eu acho que a gente não consegue pegar, não é palpável as contribuições que eu tive dentro da Iris. Eu acho que eu consegui deixar um pedacinho de mim ali em muitas pessoas. Com certeza, acho que tanto na parte técnica quanto pessoal mesmo, acho que a pessoa que eu sou hoje se deve muito ao movimento Empresa Júnior. Questão assim, de habilidades pessoais, muito de timidez. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Campina Grande, não conseguia pegar nenhum telefone assim para ligar para alguém. E hoje é uma coisa que sai super natural, pegar o microfone ali, falar diante de centenas de pessoas. Então, perder a vergonha, ter mais coragem, acho que essa questão de coragem, ter mais ousadia também foi algo que pude aprender muito. Tive alguns soft skills que eu desenvolvi, principalmente em relação à comunicação e trabalho em equipe, que foram bem importantes. Acredito que o MEG tenha muito a oferecer em relação a isso. Você tem que ter um contato ativo e as pessoas são muito abertas a esse contato. Eu acho que eu tinha uma comunicação muito travada quando eu entrei na faculdade. Eu não conseguia, enfim, fazer novas amizades. Eu estava muito perdida aqui dentro. E eu acho que dentro da Prospect eu pude me desenvolver muito em relação a isso. Quando a gente sai do ensino médio aos 17 anos de idade, a gente tem uma visão ainda muito limitada do que a gente quer fazer pro resto da vida. E algumas informações, algumas ideias, elas não chegam na gente. E ela não tinha chegado até mim, né? Me ver como esse perfil empreendedor, esse perfil comercial. No momento eu consegui perceber que de fato só preciso de coragem, eu não preciso muito de aporte técnico, de condições ideais, condições perfeitas, mas muitas vezes eu só preciso de fato coragem de agir e buscar aquilo que eu desejo, né? Obviamente o mundo não é perfeito, então nem sempre eu vou conseguir só com coragem, mas é uma boa forma de dar o primeiro passo. Aprender a ter cuidado com as pessoas, a ter inconformismo na minha vida. Se eu já era uma pessoa bastante conformada, eu acho que aqui isso potencializou. O momento de eu perceber, putz, eu faço parte disso aqui, eu realmente estou aqui dentro, eu estar aqui ou não estar aqui faz a diferença. O meu papel aqui dentro, ele existe, ele é real e eu preciso estar aqui. O MEG foi, assim, o meu maior aliado na entrada no mercado de trabalho. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo movimento Empresa Júnior, a minha jornada teria sido muito mais difícil, muito mais demorada. Então, no meu emprego atual, eu conheci pelo movimento Empresa Júnior e com certeza o movimento Empresa Júnior foi quem me deu coragem de tentar um processo seletivo mais extenso, de ter capacidade técnica e habilidades sociais, né, soft skills, para poder enfrentar um processo seletivo com sucesso. Então, eu acredito que o movimento Empresa Júnior ele foi o maior impulsionador da minha carreira profissional. O MEG, ele possibilitou que eu fizesse a minha inserção dentro do mercado de trabalho. Então, antes eu não trabalhava
né? Eu até tinha feito alguns processos seletivos, mas eu nunca tinha passado. E aí, com 2 meses de EJ, eu consegui ter o primeiro ok, né? A primeira aprovação no processo seletivo, que foi em uma agência de publicidade aqui em João Pessoa, onde eu trabalhei por 7 meses. De forma meio brusca, assim, eu aprendi a trabalhar. E isso é muito importante para mim, porque eu tive um ideal de trabalho e de emprego e de empreendedorismo antes na minha vida. E hoje eu vejo, olho em retrospecto e fico, meu Deus, ai de mim se eu pensasse daquela forma ainda hoje, sabe? Eu acho que eu teria passado por muito mais problemas. Eu acho que a consciência que o movimento me trouxe me faz quem eu sou hoje. Entra de um jeito na empresa júnior, não sai do mesmo jeito. Isso é evidente, não tem como refutar. Então impactou bastante. Eu lembro que quando entrei na Iris, né, pouco tempo depois eu fui para a minha seleção de estágio e eu estava muito confiante, estava muito seguro, não estava com medo, porque eu me senti tão bem na minha recepção na Iris, fui tão bem acolhido, me senti amado, me senti respeitado, importante. Eu sei que quando leram o meu currículo e tinha lá Iris Comunicação, era um diferencial. E hoje, no meu atual estágio, eu consegui ele a partir de um evento organizado pela Federação, o Confronte. Eu adoro falar isso, porque é conexões de impacto, sim. E foi, com certeza, muito importante. Guide me there, whispered dreams, guide me there. A PB Júnior, ela busca estabelecer algumas parcerias estratégicas para a gente conseguir conectar órgãos governamentais para fortalecer o nosso ecossistema empreendedor. Então, atualmente na PB Júnior, nós iniciamos no ano passado alguns relacionamentos que ainda não existiam com alguns parlamentares e com algumas secretarias estaduais. Nós conectamos estudantes universitários ao mercado de trabalho por meio da vivência empresarial desses estudantes dentro das suas empresas juniores. E isso acontece por meio de capacitações, por meio de inovação e liderança. Eles entram no mercado de trabalho já tendo uma experiência que muitas pessoas não têm a oportunidade de ter. Eu acho que a Aris, antes do MEG, ela já era uma pessoa que sonhava muito, mas que ainda faltava um pouquinho de coragem de ir lá e fazer. E aí eu acho que depois do MEG, foi criando muito mais essa base, essa experiência, esse amadurecimento e realmente ter coragem, direcionamento de não só sonhar, mas agora ir lá e fazer. Acho que é uma Marina mais preparada, uma Marina mais que ama mais a administração, porque quando eu entrei no curso eu não via muita perspectiva e eu acho que o MEG faz isso com a pessoa. A gente tem mais sonhos, a gente tem mais perspectiva e justamente por também estar no movimento com pessoas que estão com o mesmo pensamento, estão alinhadas nisso. Então eu acho que é isso, eu acho que uma pessoa com mais sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, assim, e eu acho que antes do MEG eu não sabia controlar tanto essa energia, eu não sabia direcionar tanto essa energia, e o que eu mais aprendi no MEG foi justamente dosar as coisas e aprender o momento certo de cada coisa. Então o MEG veio aí com um limitador, um amadurecedor. Eu amadureci muito, muito profissionalmente com o MEG, e ele foi me mostrando onde que eu deveria direcionar a energia, em que momento, e também me transformou muito como pessoa, porque eu comecei a olhar para outras pessoas com mais carinho, com mais cuidado, que é uma posição que a liderança te coloca. A Jéssica de antes do MEG, ela é alguém muito ansiosa, que não trabalha tão bem em equipe, que não era flexível, né, que gostava muito das coisas do próprio jeito e achava que era aquilo mesmo e que não poderia mudar. E eu era uma pessoa muito revoltada quando cheguei, né? Eu era, não que eu não seja ainda teimoso demais, isso realmente sobre pessoas, sabe? Isso impacta na nossa vida profissional, porque também não tem como a gente se inibir da vida pessoal e profissional em alguns momentos, e isso reflete muito no dia a dia. Então eu era muito revoltado, às vezes não era muito de conversar para entender, e realmente eu saí mais certo do que eu era ali, do que é a comunicação para mim. Eu saí mais seguro, realmente também saí profissional. Eu era tão imaturo, era muito menininha, muito meninão. Muito, porque quando a gente entra na faculdade, principalmente eu era calouro, né?
E aí eu só queria saber de fed e tal, e a vida era isso, a vida era isso. Aí depois você entra no MED e você fala, não, dá pra você ser as duas coisas. Você pode ser uma pessoa que curte a vida, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que investe no seu futuro, que tem uma visão do futuro, que constrói coisas. E aí foi um diferencial, né? Porque antes eu era assim, eu era muito despreocupado, era muito confortável na minha vidinha de sair do ensino médio, moro com os meus pais, não tenho muito o que fazer, não preciso fazer muita coisa para viver. E depois que eu passei pelo MED, aí eu entendi que sem propósito na sua vida você vai viver uma felicidade meio que ilusória por muito tempo. E são pessoas que têm sonhos muito semelhantes, mas ao mesmo tempo elas são muito diferentes. E a principal coisa que eu diria que o Gustavo de hoje tem é muito mais coragem, sabe? Ele não tem medo de sonhar. O primeiro ENED foi Maceió, mas eu acho que o segundo foi o ENED que me mostrou o poder da educação. Como eu disse, quando eu saí da Bahia, meu pai sempre falou que a educação iria transformar a minha vida. Então, quando a gente vai para o ENED, no Rio de Janeiro, aquela menina ingênua do interior que nunca tinha andado de avião na vida, ela conhece o Rio de Janeiro, ela entra dentro do avião, ela está ali com os amigos, com as pessoas que se tornaram família dela. Isso tem um impacto muito grande. Isso mostra a importância do movimento Empresa Júnior. Então, mais que isso, eu acho que é um grande reconhecimento do nosso Estado. Então, vai ser a oportunidade de milhares de pessoas dos 4 cantos do país verem da nossa grandeza, ver a beleza da Paraíba e ver que, enfim, tudo que a Paraíba, ela de fato tem a oferecer. É um sentimento muito prazeroso pra gente, principalmente para quem acompanhou desde o início todas as batalhas que o pessoal passou para trazer esse evento nacional para casa. Que é o Estado, que é a Paraíba de fato. Somos bando, somos fortes, aguerridos, então isso para mim é importante para a gente mostrar o que é a Paraíba a nível, né, do Brasil. E a gente é capaz, a gente vai ter, né, um evento aqui esse ano. Eu ouvi uma frase, quando eu estava escrevendo esse ano passado, que falava assim: nunca perder a capacidade de se encantar. E para mim ela reflete muito a minha relação com o movimento Empresa Júnior. Porque durante 3 anos da minha vida, e até hoje, desde que eu conheci o movimento, eu nunca perdi a capacidade de me encantar por ele todos os dias. O MED ele foi o grande responsável para que eu pudesse voltar a sonhar depois enfrentar a pandemia e tantas outras coisas. Esse documentário, essa entrega, eu acredito que, além de contar tantas histórias, falar sobre tantos sonhos, falar sobre tantas habilidades, transformações que aconteceram em tantas pessoas, ele é um grande alívio, uma grande emoção para a Eduarda em 2024, que precisou sair do movimento por questões de saúde mental. E me faz ver hoje que esse fato ele não apaga a minha paixão, ele não apaga o impacto que o movimento Empresa Júnior ele tem na minha vida. Então, a ele, e principalmente a Iris Comunicação, toda a minha gratidão por terem transformado a pessoa e a profissional que eu sou. Guide me there with
Whispered dreams guide me there. Whispered dreams take me where the gentle stream